Falar de vendas, falar de setor comercial, é falar de algo extremamente importante em toda a história da humanidade, desde que os produtos eles eram trocados entre as pessoas, não havia o dinheiro, já se existia já existia essa necessidade das pessoas se comunicar e pela facilidade de comunicação se chegava a bons negócios. Eu costumo brincar, nesses anos todos que eu trabalhei e que a vida inteira a gente trabalha com vendas, mesmo quando ela não, digamos assim, não formal, mas vender é a arte da conquista. A gente sempre diz isso nos nossos treinamentos. Você conquistar a uma pessoa para ela aderir um pensamento, uma ideia, um produto, um serviço, isso é, acima de tudo, uma capacidade muito plena e não é todo mundo. Tem pessoas que sabem se comunicar e isso ajuda muito a comunicação, mas não é só isso. A credibilidade que se está, né, com que fala, a qualidade que deve ter, não só nas suas palavras, mas no produto que vem depois e no serviço bem prestado para as pessoas. De fato, desde que o homem é homem, desde que o homem se entende como um homo sapiens, né, um homem pensante, a gente trabalha com vendas, a gente vive vendas, mesmo como não, quando não formalmente a gente trabalha com ela. Eu queria dizer que como mudou esse setor, né? Na minha época, naquilo que eu acredito como pensamento ideológico, vendas principalmente não é apenas essa capacidade do diálogo, mas é aquilo que nós chamamos de marketing pessoal. O como eu me importo perante as pessoas, o como eu estou, o como o meu problema é meu, mas a minha cara é dos outros, a gente sempre diz isso. Como isso vem aquilo que alguns especialistas chamam de a venda antes da venda. Como a forma que eu me importo, a forma que eu me visto, a forma com que as pessoas me veem agindo umas com as outras, como isso antecede a um fechamento de uma venda, ao fechamento de um negócio. Eu sempre costumo brincar que eu sempre quis fugir das vendas, mas parece que as vendas não querem fugir de mim. Porque não é uma área fácil, mas é uma área muito gratificante, é uma área muito rentável, porém tem que ter alguns aspectos que eu considero muito importante. Tem que ter essa capacidade de diálogo, tem que saber se renovar, tem que gerar credibilidade não só pela fala, mas pelo que você é. Como disse, é um conjunto de fatores a venda antes da venda. Mas queria fazer uma observação hoje. Não sei se por causa da crise, não sei se pelo fato natural da humanidade que é esse motor de mudanças e que essas mudanças muitas vezes geram desconforto, que é muito natural, mas eu estou observando hoje algo que vai além de tudo isso que eu falei para as empresas pensarem em vendas. Hoje eu percebo que existe uma formalização exagerada. Na minha época, um bom vendedor é aquele que a gente observava que ele tinha uma palavra confiante, que transmitia confiança aos seus clientes. Ele sabia que ele tem um bom produto, porque isso é essencial também, não adianta você vender um mau produto. Eu sempre costumava, nas reuniões, nos treinamentos, dizer que se você vende um mau produto, você só vende uma vez, e outro dia que a pessoa vê você passando na rua, ela vai dizer, olha, aquele cara que me vendeu aquela porcaria. Então, não adianta você ter bons treinadores, bons supervisores, bons vendedores, se a empresa não pensa na qualidade da prestação de serviço, não pensa na qualidade do seu produto. É uma junção. Como é importante que a empresa pense nessa junção. A junção não só do produto com a área de vendas, mas a empresa como um todo. Todo mundo pensar a administração, pensar também que a venda é o motor, é o combustível da empresa. Mas eu estava
voltando à formalização exagerada, porque eu critico, faço uma crítica construtiva aqui, porque na minha concepção ainda é assim. O bom vendedor ele precisa ter, como disse, credibilidade, ter um bom produto, saber dialogar, saber conquistar o cliente, todas essas capacidades que a gente só encontra no ser humano. Hoje a gente percebe que existe uma necessidade de formalizar a venda, como se a venda fosse um bolo que tem umas receitas prontas e que se você tiver essa receita você faz um bom vendedor. É fato que as estatísticas, é fato que as ideias modernas, né, as receitas modernas de como você organizar bem o seu tempo, né, de como você poder prospectar através dessa medida do tempo mais vendas, tudo isso é maravilhoso, isso é essencial e é muito importante. Mas eu vejo em muitas empresas um grande exagero. Às vezes dispensa bons vendedores, ou o próprio vendedor se pede dispensa do trabalho por causa do excesso de burocracia. Um bom vendedor, aquele que traz retorno com honestidade, com sabedoria, muitas empresas vêm pedindo, vêm exigindo que essa pessoa aprenda a fazer gráficos, a preencher protocolos e etc, etc, etc e tal. Eu penso que tudo isso com o tempo acontece, vai acontecer, mas que a gente precisa, acima de tudo, ter essa capacidade de entender, de compreender que uma pessoa que trabalha na área de vendas, uma pessoa que trabalha com contato e que ele precisa de simplificação, porque o tempo dele é dinheiro, literalmente, ele deve ser poupado ou pelo menos diminuído uma carga formal, sabe? Como eu disse, se essa pessoa, se você encontra um bom vendedor, que ele tem um dom, ou que ele se deixou moldar e aprendeu a ter o dom dessa arte tão difícil e tão importante que é a venda, torná-lo um burocrata ou enchê-lo com informações e aí você colocar um fardo pesado no ombro dele, muitas vezes ele pede dispensa e volta a trabalhar na rua vendendo um produto para si próprio. Eu estou falando isso porque eu percebo que a gente vem editando muitos modelos, né, muitos enlatados de fora, aqui mesmo do Brasil, do Sul e até dos estrangeiros. As empresas nessa época de crise contratam muitas ideias que eu chamo de enlatada. Não é que não dê certo, não é que não seja importante se renovar e pensar, mas eu vejo também, por um outro lado, como tudo isso pode significar para aquele bom vendedor, para aquele artista, que acima de tudo um bom vendedor ele é um belo artista, pode significar um cargo, ou uma carga, desculpe, pode representar a quebra daquilo que ele tem de mais importante, que é a suavidade da palavra, né? Que é poder prospectar suas vendas de uma forma simples e suave. Quantas vezes, na maioria das empresas que trabalham com produtos de preços médio e de preços baixos, a gente contrata pessoas que não têm nem um segundo grau completo, mas que são show de bola no carisma, que são show de bola nessa arte bonita. E às vezes quando a gente começa a pedir para que ele preencha vários e vários protocolos e etc, essa pessoa se esvazia. Era um grande balão que de repente se esvaziou e a gente sabe o que foi que aconteceu. Muitas vezes parte disso. Eu mesmo, como supervisor, várias vezes fui tomado por um desânimo, sabe? E me perguntando, meu Deus, onde está a necessidade desse excesso, estou falando dos excessos, de burocratização? E muitas vezes tudo isso dá uma bola fora, ou se é de trazer mais resultados, a gente percebe na prática, mas a empresa, por estar estigmatizada ou por estar formalizada demais, perde muita gente boa e depois, para voltar atrás, é muito difícil. Como disse, vendas é uma bela e uma importante arte,
não existe motor para um país se você não tem pessoas capacitadas. É como diz digamos, aquela historinha. E um bom empresário que monta uma belíssima pizzaria, né? E ele cuida a melhor massa, contrata o melhor pizzaiolo, a melhor estrutura, o melhor local, o melhor ponto. Mas aí é uma pessoa por delivery, ela pede aquela pizza e ele esqueceu, pegou qualquer motoboy que estava passando na rua e disse: meu amigo, leve ali essa pizza. E aí, ele sem cuidado nenhum, entrando nas curvas de uma forma fechada, chegou a pizza na casa do cliente, uma pizza maravilhosa, um sabor, mas ela chegou toda mexida, o molho, né? O molho e a massa toda molhada e perdeu as características pelas quais a qualidade foi tão pensada. Por quê? Porque ele esqueceu de que todas as áreas da empresa precisam ser bem cuidadas, precisam ser dotadas de conhecimento, de autoinformação e de gestão pessoal. Isso muito mais com os vendedores. Quando a gente controla tudo na empresa, pensa em tudo, mas esquece de ter uma área de vendas concisa, uma área de vendas de pessoas que gostam daquilo que faz e que tem essas capacidades tão bonitas e tão importantes, a empresa não vai para frente e muitas empresas fecham as portas por essa negligência, ou por um excesso de formalidade, ou pelo contrário também, pela falta de cuidado, pela falta de treinamento, pela falta até de respeito, porque a área de vendas muitas vezes é uma área que é muito marginalizada nas empresas e é tão importante tal qual a administração. Fica aqui essa minha reflexão sobre essa área tão importante e eu falo com conhecimento de causa. Tenho uma alegria de ter trabalhado muitos anos, ainda posso voltar a qualquer momento a trabalhar nessa área. E pelo que eu aprendi, pelo que eu vejo hoje, eu faço essa crítica positiva para que a gente repense. Eu repenso, cada um repense, porque eu acho que vendas é acima de tudo um dom, uma arte, muito pouco formalização.